Podcast Professores Protagonistas, mais um episódio no ar. Toda semana, toda quarta-feira, às 9 horas da noite, eu, Mariana Arantes, jornalista, doutora e mestre em educação, pesquisadora na área de saúde emocional na escola, entrevisto professores que estão aí protagonizando pelo Brasil inteiro. Todo mundo pode participar, não paga nada, é só se inscrever na ficha de inscrição. Você pode indicar alguém, inclusive, todo mundo é muito bem-vindo aqui. Eu acredito, pessoalmente, que nós precisamos resgatar o protagonismo dos professores no Brasil, porque só assim a gente vai conseguir, de fato, atingir todas as metas da educação. E hoje, professor, infelizmente, parece que virou sinônimo, a carreira docente, ela virou sinônimo de estresse, de depressão, de ansiedade, de burnout. O índice de afastamentos dos professores da carreira docente é gigantesco. E este é um dos temas que nós vamos conversar com a nossa professora protagonista de hoje, que vem lá de São Paulo. Eu estou no Recife, né? Eu sou paulistana, mas eu estou no Recife, então por isso que eu digo que ela vem lá de São Paulo. Fabiana Mieco. Tudo bem, Fabiana? Muito prazer em conhecer você. Seja bem-vindo ao podcast Professores Protagonistas para contar a sua história. Obrigada, Mariana. É um prazer estar aqui, né? Obrigada pela oportunidade. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre inglês, que eu sou professora Sobre de inglês. você é professora de inglês, né? Eu vou só fazer uma breve apresentação aqui da Fabiana. Ela lecionou inglês em escolas de línguas e escolas privadas do Fundamental 1 e do Fundamental 2 por 30 anos. Se aposentou em 2020, mas não parou, não. Não parou, não. Hoje ainda dá aulas particulares, tem uma consultoria educacional também. E olha que nesse meio aí da aposentadoria e a consultoria tem um burnout. Tivemos a pandemia e um burnout nesse meio. Por onde a gente começa, Fabiana? Porque é muita informação, hein? Vamos começar pelo inglês? Como Sim. foi a sua carreira de professora de inglês? Então, eu comecei com 19 anos, né, no CNA, uma escola de inglês que tem franquia, e trabalhei por 20 anos. E, além disso, eu trabalhei em escolas particulares, como você falou agora há pouco, em Fundamental 1 e 2, né? E sempre trabalhei com Communicative Approach, que é uma abordagem comunicativa, né? Então, eu gosto muito de trazer o inglês para o dia a dia que o aluno possa usar na vida dele, né? Então, eu trabalho muito com comunicação, como que ele pode usar o inglês para viajar, na empresa, né? Para o trabalho. E hoje eu estou dando aula mais online, porque, como você mesmo disse, eu me aposentei, então eu adoro esse momento aposentadoria, porque eu posso dividir o meu horário com a consultoria e com as aulas, né? E com a Então, vida pessoal, né? também, né? Eu tenho aí um cachorrinho que já está bem velho, minha mãe que está precisando de atenção, então eu vou dividindo o meu horário com as tarefas que tem essa vantagem da aposentadoria, de poder dividir de forma que eu possa ter um equilíbrio de tudo que eu É faço, né? engraçado porque a gente vê hoje que a aposentadoria é o sonho de muitos professores. E muitos sonham em se aposentar e nunca mais dar aula, inclusive porque não aguentam mais, por conta do adoecimento docente. Com você não foi assim. Então, mais ou menos, né, Mariana? Porque eu me aposentei em 2020 no meio da pandemia. E eu me aposentei por tempo de colaboração. Peguei uma aposentadoria parcial, né? Se eu tivesse que esperar a plena, demoraria mais 8 anos. E na época, naquela confusão toda, né, de Covid e tudo mais, eu falei, eu não vou esperar mais 8 anos, né? Não teria se E aposentado ainda. Você não teria se aposentado não, ainda. com certeza não.
Então, eu decidi pegar a parcial e tive o burnout logo em seguida, que já já a gente chega lá, que é uma Sim, história à parte. E abri essa empresa, que é um MEI, né, de consultoria pedagógica. Então, eu ofereço projetos para, principalmente, ajudar os professores, né? Como eu fui coordenadora de 3 escolas, eu trabalhei muito com roda de conversa, com... eu gosto muito de falar de mindfulness, de psicologia positiva. Então, eu incentivo muito as pessoas a terem uma qualidade de vida, né? Eu tenho um Instagram que eu fico postando dicas, né, de como viver melhor, essas coisas de que eu aprendi. Na verdade, aquilo que eu passei, eu procuro passar adiante, né? é. E, Eu e foi imagino. Quem teve um burnout, né, no sentido, em todos os sentidos, acho que isso mexe com a gente assim de todas as formas. O meu foi, eu tive um burnout em 2000 no ano 2000, faz 26 anos do meu burnout e até hoje eu tenho as lições dele comigo. Inclusive me incluir na minha própria agenda, né? Então eu tenho os meus horários assim rígidos de atividade física, sou muito rígida com relação ao meu descanso, não sou escrava do telefone, assim, isso para mim é muito rígido e olha que eu sou workaholic assumida. Eu amo trabalhar, eu adoro trabalhar, eu estou sempre fazendo alguma coisa, eu estou sempre estudando. Isso me dá muito prazer. Eu não deixei de ter prazer com o trabalho, mas eu aprendi que o trabalho não é o todo da minha vida. E na época era. Não era uma parte, era o todo. Como é que foi o seu burnout? Vamos falar logo disso, porque eu sei que você, inclusive, hoje tem o desejo de ajudar outros professores com a sua história, né? exatamente. O que acontece, Mariana? Quando você fala de workaholic, né, eu era assim quando eu morava em São Paulo. E eu trabalhava numa escola gigantesca, super tradicional. Eu era coordenadora do centro de idiomas, que eu ajudei a montar na época. E adorava o que eu fazia, foi o ápice, sabe quando é o top da sua carreira? E na época eu fazia muitos projetos com os professores, os alunos, nós fazíamos peças de teatro. Eu gosto muito de anos 80, né? Aquela fase boa da nossa vida, que você é da minha idade, Sim, você sabe do que eu estou falando. sim, Então, os alunos representavam as grandes bandas, ou os musicais, né? Sempre gostei muito de musical em inglês também, Fantasma da Ópera, Cats e assim por diante. Então, eu era realizada no que eu fazia, mas ao mesmo tempo trabalhava demais, né? Trabalhei 3 anos sem tirar férias, trabalhava de sábado, domingo, se houvesse necessidade. E quando a gente ama o que faz, a gente, como você falou, esquece um pouco da gente, né? E eu tinha um plus na época, que era uma depressão, né? Eu tive uma depressão severa, questões assim emocionais no sentido de relacionamentos, né? E eu usava o trabalho para cobrir essa dor, para não ter que lidar, né, com a depressão. E quando eu saí dessa escola, foi como entrar num poço, né? Eu caí lá no fundo e não tinha o que me tirasse de lá, e eu fiquei muito perdida na época, com pensamentos até suicidas, tá? Não tenho vergonha de falar isso, Mariana, porque eu tenho certeza que tem alguém que está assistindo a gente que está passando talvez por isso nesse momento, muitos né? professores. Eu também falo abertamente sobre isso. Eu era muito nova e eu também tive todos esses pensamentos e que são alertas importantíssimos, né? Importantíssimos. Exatamente. E na época, a depressão ela gerou o quê? Uma síndrome do pânico. Juntando com a minha hiperatividade e com transtorno de ansiedade, olha o pacote que dá, né? É, é, Serzinho maravilhoso, né? Aquele ser que
É não um sabe para onde combo, vai. assim. É. E eu não ligo de falar sobre isso, porque eu acho assim, tem um louvor do Rodolfo Abrantes, que eu gosto muito, que fala: das minhas feridas saia poder para curar. E é nesse momento que eu estou hoje, né? Quando eu falo do burnout, quando eu falo da depressão, é porque eu passei por tudo isso e eu quero ajudar as pessoas. Eu quero mostrar que há um pós-burnout, né? Há uma pós-depressão que pode ser uma vida maravilhosa. E vou pular um pouquinho, né? Dessa época que eu saí dessa escola, que eu era realizada até o Isso foi burnout, em o que 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 ano? O teu eu burnout saí foi de em lá 2021. exatamente, eu saí de lá em 2007 e eu vim para Atibaia em 2009, né? Hum. E então eu vejo assim, tudo na vida tem um propósito. Então, na época que eu fiquei muito chateada de sair dessa escola, eu vim para Atibaia buscando uma qualidade de vida, porque eu estava com síndrome do pânico em São Paulo, né? Não estava conseguindo nem pegar metrô mais. Tive que vender o carro porque eu sentava para dirigir, ficava tremendo de tanto medo de dirigir. E aí vendi o carro, vim para Atibaia e comecei no CNA como coordenadora em Atibaia também. E conheci o meu marido. E aí foi o presente de Deus, curou depressão, curou tudo, Mas peraí, deixa eu né? entender aqui essa linha do tempo. Deixa eu me organizar aqui. Você teve. O que veio? Primeiro você teve a crise de ansiedade, a depressão, você estava dando aula. Eu estava em São Paulo, Você estava coordenadora dando de uma aula. grande escola de centro de idiomas, né? E dando aula. E Isso que ano é, foi? 2000 e? 2007 que eu saí de lá, 2009 cheguei em Atibaia. Mas quando você Então, teve a depressão e a ansiedade, foi lá, entre foi 2007 e 2009. E quando é que você teve o burnout? em 2021. Então, quando eu falo Ah, tá. Então você tem esse dois estudo, momentos aí que a sim, gente, né, assim, faz, que são muito significativos, né? No meu caso, por exemplo, eu tive tudo junto. Eu fui certo. evoluindo de um para o outro, assim, eu estava com depressão, tive síndrome do pânico e tive o burnout, tudo junto. Tudo junto. Isso para mim foi tudo no ano 2000. Você teve, primeiro você passou por um período difícil aí de depressão e de síndrome do pânico, mas que ainda não tinha impactado a sua vida profissional. Sua vida profissional seguiu. E aí, em Exatamente. 2021, você teve o burnout. Sim. Qual é a questão, Mariana? Quando a gente tem uma depressão, ela vai desenvolvendo outras questões no seu emocional, né? Sim. É como se fossem uns braços que começam a crescer aí e muitas vezes você não percebe. E no caso do burnout, eu continuei trabalhando e como eu trabalhava em escolas de idiomas, não é tão estressante, porque você tem grupos de no máximo 20 alunos e são pessoas interessadas em aprender o inglês, certo? O que começou a mexer muito comigo foi quando eu comecei a trabalhar em escolas particulares, com Fundi 1 e 2. Por quê? Entra a questão de disciplina. Eu sou uma pessoa toda certinha, toda assim, controladora, sabe? Então, a questão de indisciplina mexia muito comigo, né? Porque eu tenho para mim que quando você está numa sala de aula, eu me entrego, Mariana, eu faço de tudo para que a aula seja interessante, eu levo jogos, eu levo projetos para que o aluno participe, né? Eu gosto de falar sobre vida, a minha aula nunca foi só sobre inglês, eu gostava de falar sobre questões do mundo, da vida, de você ter respeito pelo próximo, de você respeitar a natureza, de você ser um bom cidadão, né? Então, eu sempre fazia muitas comparações com relação à educação no Brasil e a educação fora, né?
questões como higiene, né? No Brasil, o pessoal joga lixo na rua, você vai para outro país, você não vê isso, né? Questão de você respeitar o trânsito, sabe, de ter educação, de deixar a pessoa passar. Aqui a gente vê casos que a pessoa atropela e vai embora e nem dá o cuidado para quem você atropelou. O que é isso, né? Onde que a gente vai parar? Então, todos esses assuntos eu trazia para a sala de aula. E muitas vezes usava questões de para que eles refletissem sobre você ter um contato maior com algo maior, independente de religião, entende? Então, eu levava músicas, levava trechos de filmes para que eles refletissem sobre a vida e o quanto é importante você ter Deus na sua vida. Independente do que você acredita, você acreditar em algo maior, né? E era esse o meu propósito, né, na sala de aula. Isso me realizava muito, mas a questão da indisciplina me deixava muito nervosa e juntou com o climatério, que vamos combinar que não é nada fácil, né? Não, só sabe quem passa. Então, a gente que passa dos 45 precisa ter um olhar atento com relação a isso, porque você começa a ficar muito nervosa, né? Você quer morder parede, e aí tem Isso, horas que você acaba explodindo porque você está com aquele nervoso todo, aqueles hormônios todos mexendo dentro de você, né? E, enfim, eu trabalhei em 3, 4 escolas em Atibaia, e depois entrei numa escola conceituada lá também. Adorava, Mariana. Foi um momento também muito bom na minha vida, adorava a escola, minha coordenadora fantástica. Foi enriquecedor também essa experiência. Mas, talvez por essa autocobrança que eu te falei, né? É, eu tinha muitas questões de saúde relacionadas ao estresse. E aí, eu queria até fazer uma brincadeira com você, um desafio. tá. Quais doenças você acha que eu desenvolvi por causa do estresse? Não doença emocional, doença física mesmo, tá? Tenta O adivinhar. problema na 3 lombar, chances. Lombar, dor de cabeça crônica, tá indo ah, bem. Vai. problema na lombar, dor de cabeça crônica, deixa eu ver o que mais. Bruxismo, né, Nossa, Zi? perfeito. Bruxismo, o que mais? A lista é Assim tá longa, viu? A lista é longa. Quando a gente fala dos efeitos da emoção no corpo, a lista é bem longa. exatamente, Mariana. E olha, eu tenho certeza que todo professor tem essas doenças, tá? Porque na época eu passei com 5 médicos de diferentes especialidades e todos falaram a mesma coisa: muda de profissão. E eu mudei como? Me aposentei, né? Comecei a desenvolver esses projetos, que me dão muito prazer também, mas segui o conselho porque a gente tem que entender o nosso limite, né? Eu sempre amei o que eu fiz em termos de sala de aula, mas de repente isso me causava um estresse tão grande que causou uma série de doenças físicas, né? Então, a dor de estômago, né? Gastrite, dor lombar. Na verdade, o meu problema ficou mais nessa região cervical. Até hoje eu tenho problema de hernia de disco, uma fissura aqui no tendão do ombro e por aí vai. Agora, o bruxismo é certeza, né? Todo professor acaba com seus dentes. E por que eu estou falando isso? Né? Porque eu acho importante o professor se cuidar, né? Muito que eu falo nas palestras é que você tem que ter um momento seu, um momento que você relaxe, né? Então, o que eu fazia, por exemplo? Eu chegava em casa exausta, né? Você não consegue nem mais raciocinar direito, assistia um Friends da vida, né? Eu acho que eu assisti as 10 temporadas umas 3 vezes,
porque você ri, desopila o fígado, né? Adoro o Diogo de Almeida, porque eu acho que ele pegou a essência do professor, né? Você poder rir de si mesmo, eu acho fantástico isso, né? É uma evolução. E se deu o presente de fazer uma massagem, sabe? De tirar um fim de semana para passear, porque E mas professor como é que acaba... você foi? Quando o burnout atingiu você, o que te fez perceber? Como foi esse momento de você receber o diagnóstico que você estava com burnout por conta da carreira docente? Veja, eu estava nessa escola que eu gostava bastante, mas aí veio a pandemia. E junto houve uma parceria que a escola fez com uma escola de inglês, porque agora está na moda também as escolas serem bilíngues, né? E nós tivemos que nos reportar para essa escola de inglês, aonde o coordenador não soube lidar direito comigo, digamos assim, né? Ele me fez cobranças que naquele momento da pandemia eu não consegui lidar com isso porque eu estava fazendo o meu melhor, né? A gente teve que mergulhar naquele mundo de tecnologia que a maioria dos professores não estão acostumados. E aí, esse estresse todo foi me deixando muito nervosa e preocupada com o retorno, de repente pegar o vírus e transmitir para minha família, de morrer, né, Mariana? Porque a realidade que nós vivemos no ano de 2020 é que a gente ia voltar em 2021 e de repente, pegar a doença, né? E nessa época eu voltei a fazer terapia. Eu já tinha feito em São Paulo por causa da depressão, voltei a fazer, e a minha terapeuta disse que eu teria que tomar remédio, né? E para me ajudar eu teria que tomar não tarja preta, mas tarja vermelha, digamos. Eu não gosto, sabe, Mariana, porque eu prefiro fitoterapia, homeopatia, coisas mais naturais. Mas na época, né, eu falei, vamos ver. Comecei a tomar, quase morri. Aquilo me atingiu o estômago de uma forma que eu não comia nada. Eu falei, não, não é para mim. Aí entrei na homeopatia e fui melhorando. Terminei o ano de 2020 mais equilibrada. Só que no começo de 2021 nós íamos retornar às aulas. E aí esse coordenador exigindo que entregasse aulas gravadas, que a gente tivesse um controle sobre os alunos, né, que estão lá em casa. Foi algo assim surreal. Enfim, quando a gente voltou, teve uma reunião que foram passados as instruções do retorno do ensino híbrido, que a gente teria alguns alunos em sala, alguns alunos em casa. E essa reunião mexeu muito comigo, porque, primeiro, as instruções de cuidados com a Covid não foram muito adequadas, né? Porque o aluno podia faltar se tivesse alguma suspeita de Covid na família, mas o professor não. Então, nós teríamos que conviver com professores, de repente, na sala de aula, que estivessem contaminados, mas tudo bem. E as questões todas de segurança e ter que preparar duas aulas para quem estava em sala e quem estava em casa, mas o salário era um só, né, Mariana? E essa reunião me deixou tão nervosa que eu não dormi aquela noite. E aí, no outro dia, fui preparar a aula e não conseguia preparar. A minha visão começou a turvar e eu não conseguia ter ideias e eu comecei a sentir falta de ar e eu vi que eu estava numa crise de pânico, né? Na época eu achei que era a síndrome do pânico. E entrei em contato com a minha terapeuta, ela falou, olha, você não tem condição de voltar no presencial, fala com a sua coordenadora para você voltar online.
né? Ficar pelo menos mais 30 dias online. E foi isso que eu fiz. Só que a coordenadora falou: eu vou falar com a direção, tudo, mas aquele nervoso, aquilo estava mexendo tanto comigo, aquele medo de voltar e pegar o vírus e morrer, né? Que eu falei: eu não vou conseguir, não dá. Na manhã seguinte, eu fui até a escola e entreguei uma carta de demissão. E pedi 1000 desculpas para minha coordenadora, porque eu estava deixando ela no começo de ano letivo, né? Senti muito pelos meus alunos, porque a gente tem a responsabilidade, mas naquele momento eu não tinha condições de dar aula presencial. E foi muito interessante, Mariana, porque quando os meus colegas souberam que eu tinha feito isso, eu te juro, pelo menos uns 10 me escreveram falando: olha, se eu pudesse, eu faria a mesma coisa, né? Então, a gente percebe o estado emocional que os colegas estavam naquele momento. E, em função disso, foi que eu criei esse MEI, essa empresa, porque isso me tocou muito o coração e eu queria ajudar quem estava em sala de aula. Como eu saí de cena, eu falei: não, mas eu sei, eu passei por tudo isso, então eu quero ajudar. E aí eu comecei a fazer lives, comecei a fazer reuniões online, e a gente era um bate-papo muito gostoso na época, e eu comecei a montar os projetos, né, de socioemocional, divulguei tanto nas escolas particulares como nas prefeituras aqui da região, porque hoje eu moro em Piracaia, né? E aqui chama região Bragantina. Então, são várias pequenas cidades do interior que são próximas. Então, eu fui entregando os projetos. E o que eu acho importante de a gente ressaltar, Mariana? Hoje em dia, parece que está na moda ter burnout, todo mundo fala disso, né? Os terapeutas tratam e tudo mais. Mas ninguém fala do pós-burnout. Ninguém fala do que o professor passa depois disso. Então, eu queria dividir, compartilhar essa experiência, porque, primeiro, as pessoas acham uma louca, né? Ou uma coitada. Então, muitas vezes a gente é tratada como uma doença mental, mas na verdade eu não me vejo como uma louca ou como uma doente. Eu vejo que eu sou uma pessoa normal que passou por situações que me deixaram doente naquele momento, né? E aí você não pode ter um carimbo que vai que você vai carregar para o resto da vida, não é? Eu sinto que, a partir dessa experiência, me abriu portas para outras questões, para um outro lado meu, né? E que, de repente, o que eu não podia colaborar mais em sala de aula, eu estou colaborando de uma outra forma para a educação, né? Sim. Dando suporte para os professores, não é? Então, isso me fez crescer, isso me fez. Eu falo que todo mundo usa essa expressão, né? Virou a chave, né? Eu me sinto uma Sim, pessoa diferente hoje, uma pessoa mais liberta, uma pessoa mais feliz, mais light, não é? sim. Outra questão que eu acho importante da gente ressaltar 95% da população mundial tem ansiedade, mas você não pode ter, né? As pessoas adoram apontar o dedo para você, mas todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem as suas questões. Se a pessoa não tem um burnout, ela vai ter uma síndrome do pânico, e às vezes ela nem sabe o que tem, né? Ela vai destruindo tudo que tem ao seu redor, e não se trata, porque terapia é um preconceito ainda, né? Sendo que o terapeuta pode ser o seu melhor amigo, é aquela pessoa que pode falar tudo o que você pensa e ele não vai, né, ele não vai ficar com preconceito com relação É que, a você. infelizmente, hoje nas escolas, até queria ouvir isso, né, assim, de você, como é que foi com você? Mas nas escolas, a gente não tem
psicólogos, embora a gente tenha a lei, mas a gente não tem psicólogos. A gente tem várias leis de proteção ao professor, mas não tem psicólogos. Eu até defendo, né? Tem muita gente que até fala assim: ah, pensa que eu sou psicóloga. Eu falo, não, eu sou defensora dos psicólogos na escola. Eu não sou psicóloga, eu trabalho a área da emocionalidade, do campo da educação emocional, a partir da educação, a partir dos processos de ensino e de aprendizagem e de desenvolvimento da integralidade humana, porque se eu sou humano, eu sou um ser emocional, então o professor também é um ser humano, o estudante é um ser humano, mas a escola, ela trabalha isso a partir da doença, e mesmo assim, os professores não contam com o apoio de psicólogo, porque nas escolas, quando tem um psicólogo, é principalmente para os estudantes. E nos municípios, na maior parte das vezes, quando tem o apoio psicológico para os professores, é uma coisa que ou é vaga ou é escondida, como já denunciaram alguns professores aqui no podcast, ou seja, ninguém sabe, é para pouquíssimos, ou o professor fica marcado, recebe um X, se ele for buscar ajuda, ele fica marcado, ou então simplesmente não tem, né? Tem a lei, mas não tem. A gente tem até a lei da saúde, da lei da qualidade de vida do profissional da educação, né? Como foi para você? Você chegou a procurar, antes de resolver sair de vez, você chegou a procurar ajuda nas escolas, no compartilhamento com os colegas? Como foi isso? A questão é que eu estava na pandemia, né, no meio da pandemia, Sim, e eu fui muito clara com a minha coordenadora, no sentido de que eu estava fazendo terapia e que eu tinha um diagnóstico de transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Eu não tinha chegado no burnout ainda. E ela foi muito compreensiva, ela me deu todo o apoio. Eu não posso falar nada sobre a postura dela, porque ela foi muito bacana na época. A questão que eu falo, Mariana, é que a gente acaba ficando muito solitária, no sentido de que, se você se abre, se você fala o que você está sentindo, é como se fosse um carimbo mesmo, né? Você fica com aquela todo mundo fica achando que você não bate bem da cabeça. E, e depois que eu tive o burnout, eu ainda fiz uns 3 meses de terapia e resolvi parar, porque o que estava me fazendo mal era o estresse do dia a dia mesmo. Quando você fala da lei, eu queria até abrir um parênteses sobre uma outra lei que está em trâmite agora, que é a NR1, que fala de prevenção de riscos psicossociais para todas as empresas, incluindo as escolas, não incluindo é? as escolas. É. Então, eu tenho desenvolvido os projetos com relação a isso, porque eu sinto, quando você lançou aquela comunidade de professores que importam, eu achei fantástico, porque A comunidade é está isso. ativa ainda. Ainda não, né? Ainda está ativa. A comunidade é uma iniciativa do Portal Educação Emocional. Quem quiser entrar, inclusive, entra, aponta o podcast, aponta a câmera aqui para esse QR Code aqui na tela, e é só entrar, são todos bem-vindos. Então, exatamente. Eu participei da jornada de saúde emocional, né, que você propôs no começo do ano, e quando você falou isso, me tocou profundamente, porque quem se importa com os professores? Então, você abriu uma oportunidade dos professores falarem como eles se sentem, de mostrar a realidade do professor. Porque quando eu divulgo esses projetos, eu só encontro portas fechadas, porque a maioria dos gestores não se importam com o professor, com o que ele está sentindo, especialmente, né? Então, eu também não sou psicóloga, sou psicopedagoga. A minha intenção é essa roda de conversa, é, trazer essas ideias de inteligência emocional, psicologia positiva, mindfulness, para mostrar para o professor o quanto é importante ele ter o equilíbrio para poder dar uma boa aula.
não é? Porque não adianta nada você só pensar na questão da matéria, de cumprir um conteúdo, se você não está inteiro, se você não está mostrando com o seu corpo, com a sua alma, né, o que você quer para aqueles alunos. E eles sentem, sabe, Mariana? Os alunos, eles têm essa percepção. Tanto que a gente Claro. sempre ouve aquela historinha. Ah, eu gosto mais daquele professor do que daquele. Porque eles sabem, aquele professor que está só seguindo o beabá e aquele que está envolvendo, né? Eu sempre trabalhei muito com essa interação com o aluno, né? E então foi isso. Eu penso que ações como a que você propõe, estar perto dos professores, mostrar que existe esse pós-burnout e essa possibilidade de você se recriar, né? Eu acho que é importante você dar um novo significado para a sua vida. É isso que eu acredito, é isso que eu vou fundo nos meus projetos e é isso que eu gostaria de estar colaborando na educação hoje. Porque quando a gente tem uma carreira interrompida por uma questão de estresse, de burnout ou por uma decepção, né, com um sistema que seja, que parece um rolo compressor, né, como já até desenharam os cartunistas do Educartoon aqui no podcast, foi uns episódios anteriores, é só olhar se eles trouxeram desenhos enormes, assim, maravilhosos do quanto o sistema maltrata o professor. O que a gente faz aqui no Portal Educação Emocional, na comunidade Professores Importam, no podcast Professores Protagonistas, é ir plantando sementes, né, de educação emocional para que as pessoas reflitam sobre a importância do professor, se resgate tudo isso. As frustrações da vida docente, Fabiana, de que forma você elaborou isso? Porque o sistema é muito massacrante, né? Como você colocou, independentemente da pandemia, né? Como é que você lidou com tudo isso para conseguir superar o burnout e continuar na vida docente? Veja, Mariana, tem duas questões, né? Tem a questão da educação como um todo, de um sistema que é um pouco fechado, né? Agora tem toda a questão da aprendizagem criativa, de metodologias ativas, que eu defendo muito, que está dando oportunidade para os alunos mostrar o seu potencial, né? O protagonismo estudantil também. Isso eu acho muito importante. Então, eu vejo uma nova educação aparecendo, despontando, tá? Me preocupa um pouco a questão do socioemocional, porque eu tenho muito medo de modismo, Mariana. Também. Quando se lançou na BNCC em 2018, né, meio que jogaram isso em cima de nós e, Meio não. tipo, se virem, né? Foi Ai, muito que isso. lindo! Ai, que É, fantástico! Eu também acho. Defendo todas é. as competências emocionais. Sempre procurei colocar isso em sala de aula também. Mas está muito solto. Você sabe que esse ano eu fui na Bet Brasil, aquela feira de educação, atrás de material de socioemocional. Porque é muito fácil falar, vai trabalhar empatia. Ah, você tem que gostar do seu amiguinho, tá bom? Sabe? Não é por aí, né? Você tem Não. que ter respaldo. E eu analisei vários materiais e alguns me chamaram a atenção até pela questão de ter textos muito longos. Quer dizer, a gente tem uma adolescência hoje que não gosta nem de ler, não aguenta nem assistir um vídeo de 5 minutos, vai ler um texto imenso de socioemocional? Não faz sentido, né? Aí achei um outro grupo que já trabalha mais com jogos, que é mais porque eu acredito que no jogo você interage, você não está pensando no que você está falando, você acaba se soltando, né? Enfim,
Eu acho que a questão socioemocional ainda tem que melhorar muito, né? Estamos caminhando e, assim, estamos no Exatamente. começo da estrada. Por isso que eu sempre falo assim, de todo mundo que quiser se juntar à comunidade, ao portal, é sempre muito bem-vindo, porque a gente está no começo, a gente está discutindo o assunto ainda. Isso. Eu quero muito fazer o seu curso, porque desde que eu me aposentei, eu faço curso. Você sabe que professor é um aluno para sempre, né? Sei, eu Então, eu também. fico fazendo 1000 cursos. Eu faço curso de organização, que eu gosto muito também da área de organização, gestão de tempo, psicologia positiva, enfim. Vou fazendo os cursos, mas eu estava falando sobre a questão de frustração na questão da educação, e a outra questão é a gestão mesmo, né? Porque, por exemplo, você é cobrado, principalmente na escola privada, de ser um excelente professor, né? E o material? E os recursos? Eu sempre gostei de levar música, vídeos, e teve escola que eu tive que carregar o projetor dentro de uma mala de viagem, porque e sobe escada e desce rampa, né? Então eu levava o projetor para todas as minhas aulas, né? E todo ano pedindo para comprar projetor, para comprar projetor. E aí a escola dá prioridades para outras coisas, né? Ofereci o meu projeto para prefeituras, por exemplo, né, para atender a rede municipal. E aí, o que eu ouço? Ah, não temos verba. Mas aí você vê que tem verba para pintar a parede, mas não tem verba para cuidar do professor que está ali no dia a dia, né? Então, essas questões me deixam preocupada, mas não tiram o meu ânimo de querer ajudar. Eu sou muito idealista, sabe? Sim. Eu ainda acredito no professor, até porque nessas palestras todas que eu venho assistindo, uma coisa que me preocupa muito é a fala de que logo, logo não vai ter professor. Porque hoje, O apagão docente já é uma realidade. sim, hoje ninguém quer ser professor. Quem que quer ganhar o salário que a gente tem? Quem que quer ficar passando nervoso em sala de aula, né? Inclusive, eu já ouvi falar até de uma geração que não quer ser nem CLT. O que é isso, sabe? Onde que a gente vai parar? Estamos nesse ponto. Estamos nesse Então, ponto. A então profissão eu docente acho que nós precisa temos de que realismo e precisa de idealismo, mas também precisa de muito realismo. Então, Marina, eu penso assim, se nós não cuidarmos dos professores hoje, nós não vamos ter a próxima geração de professores. Entende? Eu acho que hoje o professor é um ser que deveria ser muito valorizado, né? No inglês tem uma expressão que é apple polisher, que significa quando você pole a maçã, porque nos Estados Unidos é comum, era tradição, hoje em dia não mais, mas era comum o aluno dar uma maçã para o professor, né? E sabe por que disso? Porque é uma tradição que veio lá da Escandinávia, que quando as mulheres, principalmente, eram professoras, os pais não tinham como pagar essa professora, eles davam cestas de fruta. E aí, nos Estados Unidos, como não tem muitas frutas, a maçã é a fruta que é comum lá, então, quando essa tradição chegou para os Estados Unidos, os alunos davam maçã para o professor como gratidão, como forma de respeito, né? E eu vejo que falta isso hoje, né? O professor é malhado em tudo que faz, né? Os alunos não respeitam, os pais não ensinam esse aluno a respeitar o professor. Quer dizer, cadê a maçã do professor? Né? Eu lembro muito também de
uma palestra do Celso Antunes, que ele conta que na Finlândia, quando o professor entra no restaurante, todo mundo levanta e bate palma. Fique em pé, é. E aqui, se você vai no supermercado, você meio que coloca até um chapéu, né? Tenta se disfarçar, porque Não, o se alguém professor te virou sinônimo de reconhecer... coitado. Eu tenho muito essa preocupação. O professor virou sinônimo de coitado. Em cada palestra que eu dou, eu sempre pergunto aos professores quem deixaria o filho ser professor. E, infelizmente, o que eu mais ouço é assim, só se ele quiser muito. Só se ela quiser muito. Eu deixo, mas não recomendo. Eu deixo, mas não gostaria. Essa é uma realidade. O apagão docente não será para 2040. O apagão docente já está acontecendo. E o desinteresse pela carreira docente já está acontecendo. Para a gente finalizar, então, Fabiana, que mensagem positiva de quem, como uma professora que já vivenciou 30 anos de sala de aula, como uma professora que passou pelos grandes desafios da educação, inclusive do ponto de vista pessoal, enfrentando transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão e um burnout, que mensagem você pode dar para ajudar a resgatar o protagonismo dos professores? Mariana, eu gosto muito de filosofia. Eu estudo muito filosofia e eu tive a oportunidade de frequentar um monastério por 15 anos. E eu aprendi muito lá. Então, um dos filósofos que eu mais gosto, ele chama Trigueirinho, ele falava o seguinte, que na escola se ensina tudo, menos o que é mais importante na vida. A morte, por exemplo. A gente não fala de morte porque é um tabu, mas a gente vai ter que enfrentar a morte um dia, né? Outra questão, tudo que você faz, faça o seu melhor, né? Então, se você vê uma necessidade, vá lá e resolva, não deixa para o próximo, né? E outra coisa que ele falava, tudo que você faz, faz com muito amor, com todo o seu ser, né? E faça em silêncio, porque o que, que acontece? Nós somos tão agitados por causa da modernidade que a gente não sabe o que é o silêncio. Eu vim para Piracaia buscando o silêncio. De manhã eu ouço o passarinho, no final da tarde a gente vê o pôr do sol. É tão bom você ter esse silêncio, essa paz interior. Então, eu acho importante o professor encontrar essa paz, encontrar esse silêncio, de ele se sentir bem com ele mesmo, de ele acreditar no que ele faz. Porque isso também na psicologia positiva se fala muito, né? O seu propósito de vida, né? Sim. Nunca perca o seu propósito de colocar essa semente nos seus alunos, porque é isso que vai tornar a humanidade melhor, né? Eu tenho certeza que eu fiz o meu papel, que os meus alunos eles têm um olhar pelo menos diferente para a vida e para a sociedade como um todo. Então a gente não pode perder isso. A gente tem que sempre acreditar que o trabalho que nós estamos fazendo é para a humanidade, para trazer os seres humanos melhores para esse planeta. Mônica Mieco, que delícia ouvir a sua história, muito obrigada. Conhecer também o seu propósito pela educação, pelo ser humano, propósito com o qual eu me identifico muito. Foi um prazer. Vamos continuar em frente. Todo mundo que se dispõe a cuidar do emocional dos professores já tem aí o meu total apoio. Eu tenho a felicidade de trabalhar com o meu propósito de vida, que é cuidar dos professores hoje, falar sobre saúde emocional na escola, pesquisar sobre isso. Tenho muita consciência de que o idealismo é preciso, mas a realidade também, né? Lidar com a realidade também. E a realidade é que não está fácil. Eu agradeço demais. Quem tiver, se esse vídeo, se essa entrevista faz sentido para você, acompanhe a Fabiana no Instagram, tá aí na tela o Instagram dela, Safira Assessoria, e mantenha contato também com todo mundo aqui no portal Educação Emocional. E principalmente compartilhe esse vídeo para que a gente consiga levar essa mensagem para mais pessoas. Fabiana, muito obrigada pela sua gentileza, viu? Obrigada a você, obrigada por tudo que você tem feito pelos professores. É um trabalho maravilhoso, Marina. Eu que agradeço, eu que agradeço. Até breve. Tchau.
É muita informação que a gente sempre precisa passar. A gente, aqui no podcast Professores Protagonistas, falamos sobre a realidade dos professores, de quem já esteve, por exemplo, como é o caso da Fabiana, durante 30 anos na sala de aula, daqueles que estão entrando, do que eles encontram, do que eles os desafios. A educação a gente faz com leis também, mas não resolve problemas, por exemplo, como a saúde emocional dos professores, só na canetada. É claro que as iniciativas são desejadas, louváveis e muito necessárias, mas a gente precisa ver se isso tudo está funcionando. Então, se o que a gente fala aqui no portal Educação Emocional, no podcast Professores Protagonistas, na comunidade Professores Importam, faz sentido para você, junte-se a nós neste movimento. Compartilhe esse vídeo, fortaleça o único podcast no Brasil que fala sobre saúde emocional na escola, sobre os problemas dos desafios da carreira docente e que, principalmente, enaltece o protagonismo dos professores. Na próxima quarta-feira, a partir das 9 horas da noite, vamos deixar que um professor conte também a sua história aqui. Até mais!